dá então para nós percebermos claramente que não existe homem, mulher, não existe rico, pobre, não existe quem está aposentado como eu ou não, mas nós somos a família do Senhor. É verdade que nós moramos em cidades diferentes, é verdade que nós temos circunstâncias diferentes, mas uma coisa nos une, é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós professamos naturalmente a doutrina cristã, evangélica, baseados nos ditames da Reforma Protestante, nos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso nos caracteriza, isso coloca em nós uma camisa, isso coloca em nós uma forma de nos pronunciarmos perante a sociedade. Mas no fim das contas, o que acontece é que nós somos, na verdade, filhos do Senhor. E quando pensamos em filhos do Senhor, nós temos que olhar passagens que tratam dessa questão. E eu quero convidar vocês, não sei quantos de vocês passaram nestes últimos dias por João capítulo 17. Eu não sei quantos de vocês, alguém está lendo João aqui, o Evangelho de João? Alguém? Ninguém está lendo o Evangelho de João? Hã? Na escola dominical nós estamos estudando Reverendo Marcos, mas graças a Deus temos alguns joaninos ali, não é? Vamos então observar, queridos irmãos, esta passagem que para mim não é apenas mais uma oração de Jesus, porque Jesus fez várias orações que estão registradas. Jesus até ensinou a orar. Não é verdade? Nós temos uma oração que muitas vezes a gente até transforma em reza, quando não é reza. Na verdade, ela é uma oração pedagógica para nós utilizarmos, construirmos a nossa própria oração em cima daquele esboço. Não é? Mas quando nós pensamos nas orações que Jesus Cristo fez, essa oração de João 17, esta oração é uma oração que a gente pode chamar de oração sacerdotal. E ela vem dentro de um contexto que é um contexto muito sofrido da parte de Jesus Cristo, exatamente pelo fato de que ele estava nas últimas horas em contato com seus discípulos. Era um tempo de muita dor no coração, era um tempo de muita aflição. Esta oração, inclusive, tem uma boa parte dela que é dirigida a Deus para Ele mesmo. Jesus Cristo está pedindo por Ele mesmo, não é? E quando vamos examinar esta oração, nós vamos observar que Jesus Cristo trabalha 3 conceitos minimamente aí. O conceito de orar por si mesmo, o conceito de orar pelas pessoas individualmente, pelos discípulos, e o conceito de orar pela igreja. Pela igreja. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo todo. Nós vamos sair daqui amanhã cedo, ninguém precisa ir para a escola dominical. Não é? Já ficamos aqui, passamos a noite meditando aqui, brincadeira, não é? Mas vamos ler os primeiros 5 versículos, e eu gostaria que, se você tem a versão atualizada, revista e atualizada, leia comigo os 5 primeiros versículos. Vamos fazer com que a igreja toda participe dessa leitura. Vamos começar? João 17, de 1 a 5, vamos começar. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse. Observe algumas coisas que Jesus Cristo faz. Ele falou nos capítulos 14 a 16 que ele ia sofrer muito. Ele disse nos capítulos 14 a 16, de maneira muito clara, que ele não deixaria os seus discípulos sozinhos, mas ele enviaria da parte do Pai o Espírito Santo para ficar com eles e neles. Ele trabalhou muito a questão de que estes seus discípulos deveriam saber que, mesmo que ele não estivesse fisicamente presente, ele estaria atento a cada um deles. E ele disse, por exemplo, eu não deixarei vocês órfãos. E mais, Jesus Cristo disse com todas as letras que ele gostaria, sim, ele gostaria e ele queria, sim, que os seus discípulos estivessem onde ele estivesse. Portanto, Jesus Cristo foi, apesar de angustiado com as horas que estavam se terminando, enquanto os discípulos estavam brincando de saber quem era o maior, enquanto os discípulos tomavam a ceia, mas não entendiam o significado da ceia ainda, Jesus Cristo estava se compenetrando cada vez mais do momento em que ele seria literalmente entregue aos soldados, ia apanhar muito, ia ser ridicularizado, ele, o Filho de Deus. Então a dor que ele sentia é uma dor que os evangelhos dão um testemunho muito forte dessa dor, porque ele estava sozinho, ninguém o compreendia. Mas dá para a gente observar aqui uma coisa interessante, ou algumas coisas interessantes neste trecho do livro, neste trecho do capítulo. A primeira coisa é, Pai, glorifica o teu filho. Como assim? Glorifica o teu filho. O que significa neste contexto a glorificação de Jesus Cristo? Para os discípulos ele disse assim: quando eu for levantado, quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá para si todo olhar. Vocês podem imaginar que naquele momento era um pequeno grupo que ia prestar atenção na execução de Jesus Cristo. Mas quanta gente, no decorrer da história, está prestando atenção na cruz. Até mesmo gente que pode até ter algum vínculo com o cristianismo, mas não é necessariamente cristão, trata da crucificação de Jesus Cristo como um fato que divide a história, de tão importante que é. As pessoas reconhecem, simplesmente reconhecem. Os cineastas fazem filmes sem cessar a respeito da história desse homem e da cruz do Calvário. Jesus Cristo estava dizendo, não apenas dizendo, Senhor, eu estou pronto para fazer tua vontade. Jesus Cristo estava pronto para dizer, Senhor, eu preciso do suporte. A minha alma está angustiada até a morte. Senhor, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então te exalte em cima de mim, mas me exalte, me dê forças, me dê condições para executar tua vontade. Eu quero ser ajudado
para te exaltar. E eu percebo aqui algumas falas dele. Quem é esse Jesus Cristo que está pedindo que o Pai glorifique? O texto diz assim: tu conferiste a Jesus Cristo, tu conferiste a mim, tu me deste autoridade sobre toda a carne. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo que nós adoramos declarou na sua oração que tem autoridade sobre todo homem, toda mulher. Importa se creia ou se não creia, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é interessante também e magnífico é que Jesus Cristo é aquele que está dotado da autoridade do Pai para conceder aos discípulos a quem o Pai lhe deu, e não a toda a carne, mas somente a todo aquele que o Pai lhe deu. Jesus Cristo tem autoridade para conceder vida eterna. E ele conceitua nesta oração o que é a vida eterna. A vida eterna é o conhecimento de Deus. A vida eterna é a convivência com Deus. Não apenas com o Pai, mas com o Pai e com o Filho. Você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você confessa, desde quando você confessa? Bom, as idades de confissão variam, né? Tem gente que confessa há muitos anos, tem gente que confessa há poucos anos, tem gente que acabou de admitir diante da igreja que confessa, porque professou a sua fé por esses tempos. Não importa desde quando você confessa, porque desde quando você foi iluminado pelo Senhor para confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você entrou para a vida eterna. Você já está na vida eterna se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque é o relacionamento com o Senhor. Quando você abre os braços e você canta para o Senhor, não é apenas o som da música, mas é o coração cantando para o Senhor, você está usufruindo do conceito de vida eterna, porque você já está vivenciando o conhecimento da majestade de Deus e, ao mesmo tempo, da misericórdia de Deus para com você. Eu até anotei aqui, na nossa liturgia de culto, que a gente cantou assim: meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Está aqui no hino, não é? Então, de acordo com o texto de João 17, o poeta não tinha que mencionar isso, claro, no hino, mas o que ele tinha que dizer é o seguinte: bom, meu estado Cristo viu. Ele viu o meu estado, mas não apenas viu o meu estado. Deus diz para ele: olha, no século 21, você vai prestar atenção no fulano de tal, porque ele é meu. Eu estou confiando essa pessoa para você. Então, se você confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, dê muitas gargalhadas diante do Senhor, dê muitas graças diante do Senhor, porque Ele foi gentil. Ele te chamou. Ele te trouxe. E ele disse ao filho: eu entrego a você em confiança a vida dessa pessoa que mora na região do leste sorocabano. É claro que não foi com essas palavras. Eu é que estou brincando com a coisa aqui. Mas eu quero realmente dizer isto. Que não é coincidência histórica, não é convicção religiosa, não é uma religião adotada, é Jesus Cristo exercendo a sua autoridade sobre tudo. Sobre tudo. E, queridos irmãos, diz o texto
então desta sessão, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Jesus Cristo não tinha morrido ainda. Alguém disse assim, ele fez alguns milagres. João disse que se fossem escritos todos os milagres que ele fez, não caberiam livros no mundo, mas alguns só é que são registrados. Nós não temos noção do que Jesus Cristo fez no decorrer dos seus 3 anos de ministério. E o que nós, com certeza, devemos nos lembrar é que fazer sinais e maravilhas não era o principal objetivo de Jesus Cristo ao vir à terra. Era combater o pecado. Era respeitar aquela fala de Deus lá no jardim, quando Deus se dirigiu para a serpente e disse assim, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo veio para comprar pessoas de todas as raças, povos, línguas e nações. Jesus Cristo veio comprar pessoas para Deus e aplicar exatamente esta obra que Ele está para consumar, que é a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua glorificação. Quando nós pensamos então na oração de Jesus Cristo, nós temos que pensar então no fato de que Ele está chegando no final da jornada, depois de 30 e poucos anos de vida entre nós, Ele está chegando no fim desta jornada aqui na terra, mas não no fim do seu ministério. Entretanto, o estilo de vida que Jesus Cristo viveu, nenhum de nós consegue viver, porque Ele foi perfeito. A Bíblia nos diz que ninguém pode acusá-lo de pecado nenhum. Não dá para a gente imaginar. Porque para este culto nós tivemos que fazer confissão de pecados. O irmão teve que orar por nós e nos lembrar que toda hora nós fracassamos. Jesus Cristo jamais teve que fazer uma oração confessando pecado porque Ele não errou. Dá para perceber então que o grau de importância da morte, da ressurreição e da ascensão e glorificação de Jesus Cristo são fundamentais no plano de Deus para que Jesus Cristo tenha discípulos. Se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, saiba, se lembre de que Deus não brincou em momento algum para te salvar. E isto não nos dá direito de brincar com a fé. Não dá. Não dá direito de um discípulo dizer assim, tô cansado, não quero, vou tirar férias do Evangelho. Não dá. Não dá, não pode. Muito bem, vamos para a segunda questão. Abrindo a Bíblia outra vez, João 17, agora nós vamos ler um trecho maior. Vai do versículo 6 ao versículo de número 19. Estão prontos? Vamos lá. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram
que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Observem aqui que agora Jesus Cristo vai falar de pessoas que ele recrutou. Discípulos são alunos, discípulos são pessoas seguidoras, discípulos são pessoas que buscam conselho, que imitam o comportamento do seu mestre. Discípulos são pessoas comuns. Se você olhar o grupo de pessoas que cercou Jesus Cristo, eram pessoas simples, a sua própria família, sua mãe, eventualmente depois da ressurreição, os irmãos, mas eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram profissionais, eram gente de origem simples. A maioria deles, obviamente, sabia ler e escrever, porque todo bom judeu tinha leitura por causa da lei de Moisés. Mas quando a gente pensa em Jesus e as pessoas que ele chamou, ele não chamou as pessoas por causa de mérito que elas tiveram. Não havia mérito em nenhuma delas. Mas Jesus Cristo se propôs. Quando ele foi chamando as pessoas, ele usou de metáforas assim, muito interessantes. Por exemplo, para pescadores, ele disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores. Pescadores de pessoas. E foi acontecendo com os discípulos, de acordo com a oração, foi acontecendo com os discípulos não apenas a surpresa dos milagres que Jesus fazia, por exemplo, quando estavam no barco e a tempestade assolando, até os pescadores apavorados com a tempestade. Jesus Cristo dormia no barco e dizia: Senhor, não te importa que nós morramos? Mas não foi desse jeito, não. Deve ter sido assim um grito de desespero, porque eles estavam com medo de morrer. E Jesus Cristo disse: acalma aí. Acalma aí. O vento parou, a onda baixou, o mar aquietou. E um começa a olhar para o outro e diz assim: que homem é esse? Que tipo de pessoa é essa? Quem é ele?
Quando ele foi ver Lázaro, ele disse assim: vou me atrasar de propósito. Recebi um recado dizendo que Lázaro, meu amigo, tá ruim, está doente, vou me atrasar. Aumenta a minha agenda aqui, nesse lugar. Por quê? Porque quando ele chegou lá e disse assim: ó Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Marta disse: eu sei, como boa judia, eu creio lá na ressurreição no final dos tempos. Tá certo. O senhor não está falando nenhuma novidade. Eu falei: eu estou falando uma novidade, sim. Onde é que está o corpo? Mas, senhor, cheira mal. E daí? Você pode ficar pensando, não importa a situação do pecador, a condição em que ele está hoje, Jesus vai perguntar: e daí? O Pai me deu. O Pai me confiou essa vida. E eu vou transformar essa pessoa de um desgraçado numa pessoa com graça. E quando Jesus Cristo trabalhou a ideia desses discípulos, ele viu que houve mudanças na vida deles, e é importante que você veja as mudanças. Como discípulo de Jesus, cada um de nós é. Cada um de nós é aluno de Jesus Cristo. Ainda que a gente seja aluno da escola bíblica dominical e aprenda João lá na escola, não é? Nós somos discípulos pessoais de Jesus Cristo. Assim como os primeiros que tinham problemas específicos, nós temos os nossos problemas hoje. Mas eu gostaria que você fizesse uma comparação de você com eles, no seguinte sentido: eles reconhecem, verso 7, que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Jesus Cristo está afirmando que os discípulos entendem que o que Jesus Cristo faz é vontade de Deus. Outra coisa, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Imagine na época um rapaz de 30 anos, 32 anos, 33 anos, na frente do sinédrio, na frente dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes e de uma porção de outros grupos. Imagine este homem dizendo: vocês erram porque vocês não entendem as Escrituras. Não fez seminário nenhum conhecido, não foi no seminário presbiteriano que ele estudou. Quem é ele para falar desse jeito? Com que autoridade você fala? Só que os seus discípulos estavam cada dia mais convencidos de que Jesus Cristo não precisava de faculdade nenhuma. Porque o que Jesus Cristo trazia era uma interpretação do Antigo Testamento diferente. Porque ali, no Antigo Testamento, eles encontravam muitas referências a respeito dele. Os discípulos de Emaús, depois da ressurreição, perceberam a leitura cristológica que Jesus Cristo fez do Antigo Testamento naquela viagem até Emaús. Porque eles falavam assim: peraí, ardia o nosso coração quando esse homem falava da Bíblia que nós conhecemos. A mensagem era renovadora. Então, Jesus Cristo trouxe a compreensão de que Deus não era pai do país chamado Israel. Deus não era pai da raça escolhida.
Deus era pai dos indivíduos. A gente pode dizer assim, Deus é nosso pai. Mas cada discípulo aqui pode dizer, Deus é meu pai. Os discípulos entenderam isto. E disseram, o Senhor Jesus Cristo vem de Deus. O nosso Senhor é Deus. Ele não pode ser visto por nós como menor do que Deus. Ele não pode ser visto como diferente do Pai. Ele tem funções diferentes do Pai, mas ele precisa ser visto como Deus adorado, como está no livro do Apocalipse. O que os discípulos também podem perceber é que Jesus Cristo roga por eles. E até hoje, a Bíblia registra que Jesus Cristo leva a oração dos santos na presença do Pai. Então, quando você está em aperto, quando você está em angústia, quando você está em dificuldade, você precisa se lembrar disso, que Jesus Cristo não apenas morreu na cruz por você, ressuscitou dentre os mortos e foi embora. Na oração, a gente vê com toda clareza a ideia de que Jesus Cristo intercede por você. Carrega você no colo ainda hoje. É por isso que um discípulo decente, um discípulo cheio da graça do Senhor, tem duas características. Uma delas é que ele é cheio do Espírito Santo. E a outra é que ele trabalha, vive, atua pela palavra e não pelo conceito do mundo. Ainda que ele aprenda as ciências, ainda que ele manuseie as ciências, ainda que ele tenha que profissionalmente exercer uma função que requer conhecimento humano, esse discípulo não perde de referência que o Senhor está por trás de tudo. E ele diz ainda, Pai, eu quero que guarde esses discípulos. Você já parou para pensar quantas vezes na sua carreira de crente Deus já te livrou da maldade de Satanás, da maldade do mundo e da maldade do seu próprio coração? Porque nós não sabemos orar como convém. Nós temos uma fé que às vezes está boa, às vezes está má. É possível que de tanto você me ouvir falar, o seu cérebro já tenha desligado de mim agora, ou faz uns 10 minutos. E você está dizendo assim, quando é que esse homem vai parar de falar? Não é? Vocês não têm o mesmo dilema? Você fica dilermando, né? Exatamente pelo fato de que Satanás veio também hoje aqui. Vocês sabiam disso? Até ele ficou quieto agora. E quando a gente pensa, queridos irmãos, no fato de que o Senhor dizendo assim, Senhor, eu protegi todos eles. Eu guardei, eu defendi, eu tratei com eles, eu ministrei a eles, eu pastoreei a vida deles, eu cuidei até da sogra de um deles. Senhor, eu fiz coisas grandiosas aqui. Mas agora eu vou embora.
Só que o próprio Senhor Jesus já tinha dito: eu não vou deixar vocês sós, eu rogarei e Ele vos dará outro Consolador que estará convosco e em vós. O que deve alegrar o coração do crente é que a vida dele, inclusive, é passada nesta terra para viver a vontade de Deus e não a sua própria. E é por isso que Jesus Cristo intercede pelas pessoas, dizendo: Senhor, guarda do mal. Guarda do mal. Não é porque você é inteligente que nada te acontece, não. Aliás, tem crente que dá um trabalhão para o Senhor, vive perigosamente. Entretanto, quando a gente olha para cá, não é? Ele diz assim: tem outra coisa, que eles precisam ser guardados, protegidos. Eu dei a eles a minha palavra, e por isso, eles são pessoas agora que o mundo odeia. Porque a filosofia não é igual. Até a teologia não é igual. Agora, eles têm o padrão divino. Lembra da vida eterna? A vida eterna é o conhecimento, é a vivência com o Senhor. É esse padrão que deve nortear o meu caminhar diário. Dirigir carro, trabalhar na empresa, me relacionar com a esposa ou com o marido, é como Jesus fez. E eu odeio isso, porque eu sou pecador. Eu quero fazer a minha vontade e não a vontade de Jesus. Mas o que ele está mostrando aqui é o fato de que nós vamos ganhar gratuitamente a incompreensão das pessoas quando nós agirmos como Cristo. Elas não vão querer estar conosco. O apóstolo Paulo usou duas figuras interessantes. Uma delas é a seguinte, que para determinadas pessoas o crente vai ser um cheiro bom. Sabe, um cheiro gostoso, a pessoa vai querer ficar do lado do crente, se sente confortável, porque sempre tem uma palavra ponderada, sempre tem uma palavra abençoada, sempre tem uma palavra encorajadora. Mas tem gente que vai considerar o crente mau cheiro, fétido. Eu não sei onde você está. O quanto você pode ser, de certa maneira, rejeitado por ser um crente, por ser uma crente. Não abra mão disso. Não importa que as pessoas te neguem, não importa que as pessoas te rebaixem, não importa, porque Jesus Cristo foi rebaixado, foi negado, foi recusado. E ele disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se fizeram isso comigo, vão fazer com vocês. Então se preparem. E Jesus Cristo disse assim: Senhor, eles não são mais desta terra. Eles podem morar na região de Mairinque, mas eles não são mais daqui. Eles agora têm um relacionamento com o Senhor. Eles nasceram de novo. Eles são pessoas agora em quem está o Espírito do Senhor. E por isso, eles têm esse ódio das pessoas. Mas santifica essa gente. Santifica, consagra essa gente, separa essa gente, não apenas para viver diferente, mas, Senhor, separa essa gente para que eles sejam capazes de falar com alegria, não apenas dentro das igrejas, mas fora das igrejas, que eles sejam capazes de contar quem sou eu, para que o mundo creia que tu me enviaste. E, Senhor, por último, a respeito dos discípulos, que eles olhem para nós, eles vejam que nós dois temos uma unidade
Nós dois somos a mesma coisa, somos a mesma essência, queremos as mesmas coisas, vivemos para a mesma disposição. Senhor, que eles consigam se olhar uns para os outros e ser um conosco. Eu realmente espero que você, que é membro das várias igrejas do leste sorocabano, não se lembre apenas de pedir oração pela sua família, ou de orar por sua família, ou de orar, no máximo, pela família do seu amigo que congrega na mesma igreja, mas que você consiga enxergar o presbitério. Senhor, nós não somos os únicos discípulos na região. Tem outros que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não trabalham na mesma doutrina, no mesmo passo que a gente. Mas nós queremos suplicar que o Senhor ponha o fogo do Senhor na nossa região, que o Evangelho cresça e que nós, família presbiteriana desse espaço, dessa região do país, da região do estado, nós sejamos um contigo. Sabe, olhar para trás e dizer, não te conheço. De que igreja você é? Ah, eu sou de alumínio. Muito prazer, eu sou de bronze. Eu sou de papelão. Quer dizer, tem diversas coisas, não é? Estou brincando com o nome da cidade, com todo respeito, não é? O bom daquela igreja é que ela não enferruja, não é? Mas quando a gente sair daqui, vamos nos lembrar que nós somos discípulos, filhos do Rei, e que nós somos um, e que nós nos abençoamos, e que nós oramos uns pelos outros, de maneira que se um está triste a gente se entristece, se outro está alegre a gente se alegra, e a gente se cumprimenta e diz, o Senhor te abençoe e te guarde, e diz realmente que o Deus Todo-Poderoso tome a sua vida e sacuda você e te encha da graça e te fortaleça e te dê saúde física e te alimente e te dê sabedoria e te faça crescer. Vamos para a última sessão do capítulo 17? Vocês suportam ainda? Então vamos lá. A partir do 20 até o 26. Vamos lá. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles,
e eu neles esteja. Olha, observe só que coisa majestosa vem agora. Porque Jesus Cristo orou por aqueles. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por estes. Agora ele disse assim: eu não rogo apenas por estes, eu rogo por aqueles que hão de crer na palavra que eles pregarem. Alguém aqui está incluído nesse grupo? Alguém aqui está incluído nesse grupo? Nós estamos incluídos neste grupo, porque o Espírito Santo não teve barreiras em nenhum momento da história para manter a palavra de Deus viva, para manter pessoas com o coração completamente cheio da graça, com a disposição de transmitir à próxima geração. Não nos faltou, da parte de Deus, ninguém. De maneira que nós chegamos ao conhecimento de Jesus Cristo por alguém. Alguém nos levou a Cristo. Alguém nos levou a Cristo. Só que Jesus, nessa oração, estava dizendo: Senhor, abençoa as pessoas que vão crer. Senhor, e está dizendo, continua dizendo isso, porque se eventualmente você está evangelizando alguém, esta oração vale. Lá na Espanha, Deus tem as pessoas que hão de crer na Espanha, onde estava o reverendo Marcos Mas. E Deus disse assim: ô, meu filho, você vai para lá, porque tem pessoas que são minhas lá, que eu confiei ao Filho de Deus, e agora você, como discípulo do discípulo do discípulo do discípulo, você vai para lá compartilhar o Evangelho e eu vou resgatar essa gente. Qual é o objetivo? É estranho, mas nós temos que pensar nesta oração aqui, que Jesus Cristo entende que a igreja é composta daqueles que Deus deu a Ele. Mas Ele contou que a igreja visível é uma igreja empobrecida, porque ela é comparável a um campo que tem sementes de trigo e sementes de joio. Tem gente verdadeira e tem gente falsa. Na parábola do semeador, Jesus Cristo mostrou que tem gente que ouve a mensagem do Evangelho e rejeita de cara. Tem gente que chega para a igreja, faz a sua pública profissão de fé, já quer cantar no grupo de música no primeiro domingo, mas no primeiro obstáculo some. Não diz para ninguém para onde foi. Tem gente que passa na igreja a vida inteira, mas a sua cabeça está dividida, porque ela adora a Deus no domingo, e na segunda-feira ela diz: Deus, fica em casa, porque agora eu tenho que me virar. E ela vive ansiosa com as coisas deste mundo e ela não produz fruto. E tem aquele tipo de pessoa que acolhe o Evangelho, o seu coração foi trabalhado pelo Senhor, e essa pessoa passa por provações, passa por lutas, passa por aflições, mas a sua alegria de viver para Jesus é renovada todos os dias.
E embora as igrejas sejam imperfeitas, tenham divisões, tenham situações difíceis e complexas, ela insiste, essa semente insiste e fica e confessa a Jesus Cristo, porque ela não está ali por causa da organização humana, ela está ali porque ela é filha do Senhor, e nós precisamos desse espaço aqui, de pessoas que são deste último tipo de terreno, pessoas que tolerando a história, mas não se misturando com a história, no sentido de aceitar suas incursões, pessoas que vivam a igreja na plenitude do Espírito do Senhor e na palavra. Nós precisamos ser valentes, meus irmãos. Esta região, como a minha também, mas esta região precisa dos valores do Evangelho na prática. E a igreja, não mais simplesmente como discípulos, mas a igreja tem um trabalho de ser uma com o Senhor. E quando eu falo dessas coisas, eu me lembro que a igreja que é do Senhor recebeu a glória do Senhor, recebeu o conhecimento do Senhor, recebeu a esperança do Senhor. Nós cantamos aqui o Maranata, não foi? Por que a gente canta isso? Qual é a motivação para a gente cantar? Eu fico pensando assim, se a gente não for levado pela música e a gente for racional na hora de cantar, o cântico pode dizer assim, Senhor, volta breve, mas no coração a gente está dizendo, Senhor, não volta breve. Ó Senhor, vem nos buscar. Senhor, não vem nos buscar. Eu quero casar primeiro. Eu quero ter filho primeiro. Eu quero enriquecer primeiro, porque disseram na outra igreja da esquina que o Senhor tem que dar dinheiro, e eu estou esperando. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê um fenômeno acontecendo. Qual é o fenômeno? Eles trabalhavam a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração. Não era uma igreja assim, eram casas de famílias. Não tinha templos, eram casas de famílias. E eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na comunhão, eles não faziam diferença, a pessoa chegava, comia do mesmo pão, não havia essa distinção, não havia nada disso. E o texto diz, e o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. De onde você veio? Eu vim daí de fora. Eu vi como vocês se tratam. Eu vi que vocês não se mordem. Eu vi que vocês se saúdam em paz. E eu vi que vocês trabalham uns a favor dos outros. Eu vi que vocês, como igreja, são um. É por isso que Deus me trouxe aqui. Então, eu queria dizer que nós devemos sim fazer missões. Nós devemos sim, cada um de nós, trabalhar na evangelização de outras pessoas. Mas se um de nós prega o evangelho e tem uma bruta mágoa de alguém dentro da igreja, o nosso trabalho é vão. Deus é que sabe os efeitos que ele pode produzir. Mas no espírito da oração, a gente precisa trabalhar a reconciliação entre nós. A comunhão entre nós. A gente precisa trabalhar e conhecer os propósitos da nossa igreja na região.
É por isso que, quando o presbitério se reúne, eles têm um trabalho imenso de pensar como é que o evangelho vai ser comunicado por todas as comunidades à região, qual o impacto que deve ter na região o evangelho. E a última coisa é que Jesus Cristo quer nossa companhia. Isso é muito gostoso saber. Sabe, vocês são muito jovens aqui na frente, mas Jesus está louco para se encontrar, receber aqueles que são do Pai e viver com eles para sempre. A igreja não deve perder essa esperança. Nunca, jamais. Então, mesmo na aflição que nós vivemos, na situação difícil que nós estamos, que Deus nos ajude. Primeiro, a vermos Jesus Cristo como nosso Deus. Segundo, vermos que nós somos copiadores, alunos de Jesus Cristo sem parar, como indivíduos. E como comunidade, nós devemos lutar para ser um. Nós temos que ser diferentes. Porque assim nós nos completamos. É como um casal, né? Tem que ser diferente para completar. Porque Eli não tem o mesmo que sua esposa, graças a Deus. E sua esposa não tem o que ele tem, graças a Deus. Mas depois que se casaram, ficou uma mistura aí. Eli não é mais o mesmo de solteiro. Né? Igreja é assim também. Nós vamos aprender com os mais experientes, nós vamos crescer e nós vamos nos fortalecer.